Mas a maior expectativa dos parlamentares é justamente analisar os vetos de Lula. Entre eles estão os que tratam do marco temporal de terras indígenas e da prorrogação da desoneração da folha de 17 setores da economia. Vamos conferir um trechinho do que Rodrigo Pacheco falou durante uma coletiva feita ontem lá em Brasília. Não houve acordo suficiente, são muitos temas que ainda precisam ser alinhados para a sessão do Congresso Nacional. A princípio, designamos a data de próxima quinta-feira, dia 14, uma sessão do Congresso Nacional para aprovarmos o veto, para apreciarmos o veto das exonerações, o veto do marco temporal, os vetos do arcabouço fiscal, os vetos do CARF, os PLNs, né? Então há muitos temas que o Congresso Nacional vai ter que se debruçar e, a princípio, a sessão marcada para o dia 14. Portanto, a fala de Rodrigo Pacheco: para derrubar um veto presidencial é preciso a maioria absoluta de votos, ou seja, pelo menos 257 votos de deputados e de 41 senadores. Caso essa votação não seja alcançada, o veto é mantido, né? Claro que os orçamentos do ano que vem e do próximo período são importantíssimos. É claro que há outros temas aqui também que chamam a atenção, como o marco temporal, mas talvez a pauta principal seja a desoneração da folha de pagamentos. E por quê? Porque isso afeta o seu emprego. E é exatamente disso que se trata esse projeto. Estava falando ontem, Pedroso, com inclusive o ouvinte do jornal, o Assis Marcos Gurgax, que é o diretor da Eucatur, que é uma grande empresa aqui do Paraná, uma das maiores do Brasil, e tem sede em Cascavel. A audiência sempre carinhosa conosco em Cascavel. E ele me contava o seguinte: só nos últimos 2 meses, até porque final do ano, né, aumenta a demanda, ele contratou 230 pessoas. Só nos últimos 2 meses. O grupo que ele faz parte tem mais de 2.800 funcionários. E ele falava o seguinte: olha, claro que, né, eu preciso desse incentivo do governo para poder contratar mais, que é o que a gente sempre defende aqui. Trocar impostos por empregos. Se a desoneração da folha não for mantida, o custo de folha dele vai crescer em pelo menos 10%. Você imagina uma folha com 2.800 funcionários, né, o valor dela, aí você tira 10% dela e acrescenta. Então vai dar uma diferença na planilha. E aí o que ele vai fazer, Pedroso? Ele tem 2 alternativas. Ou ele vai ter que fazer um rearranjo ali nos colaboradores, ou, sabe o que ele vai fazer? Ele vai ter que aumentar a passagem. Porque, concordem comigo, não tem como demitir muito motorista, no caso dele. O ônibus não anda sozinho. Então ele vai ter que pegar esse custo e repassar para a tarifa. Então você veja que a desoneração da folha, ela não atinge tão somente os empregos, o que já é uma catástrofe. Ela atinge a nossa economia. Ele até falava: o Brasil pode parar. Se tem muita gente que anda de ônibus hoje, né, interrodoviário, enfim, até ônibus, transporte coletivo urbano também, é porque a desoneração ajuda em algum momento. Vão aumentar a carga, eu vou ter que arranjar dinheiro de algum lugar. Estou dando um exemplo aqui, tá? Há milhares de exemplos. São 17 setores: indústria, vestuário, transportes, call centers. Todos setores que empregam e empregam muito vão sofrer se o imposto aumentar de uma hora para outra. E está todo mundo muito preocupado. E a gente não consegue entender direito o porquê que o Lula fez isso, Pedroso. Porque ele sempre teve o discurso forte sindicalista. Tanto que essa decisão dele surpreendeu até as centrais sindicais. Então, ele está ouvindo o Haddad, já falei aqui também, o Haddad parece o tio Patinhas, está toda hora atrás de uma moeda ali para colocar no cofre do Estado, e ele quer, como gasta demais, né? Ele quer encher o cofre para pagar a conta, à custa de empregos. Isso não pode ficar assim, por isso que é importante, temos ali uma semana, até menos de uma semana, para pressionar o Congresso a fazer esse debate que é importantíssimo. Esse debate não está lá longe em Brasília, não é um debate burocrático, ele afeta a sua vida, o seu emprego
e talvez até o custo dos serviços que você utiliza e dos produtos também, Pedroso, porque o setor industrial é fortemente afetado também se a desoneração não continuar. Veja só, você citou o caso aqui da Eucatur, que eles teriam um custo de 10% da folha a mais, né? Um aumento de 10%, sem o ganho de produtividade nenhum. Porque muitas vezes, quando você tem funcionários novos, você tem ganho de produtividade, você melhora as condições das pessoas, as empresas conseguem produzir mais, conseguem lucrar mais, enfim, se tornam inclusive mais competitivas. Nesse caso da reoneração, de cobrar mais impostos para gerar emprego, você não tem ganho nenhum. Pelo contrário, você está tirando dinheiro da sociedade, dinheiro das empresas, acabando com empregos única e exclusivamente para colocar na máquina de moer, que é o governo federal. Porque é insustentável você ficar todo momento tirando dinheiro da sociedade para pagar isso. E o desperdício, Mark, veja, eu acabei de falar desse plano do BNDES de financiar obras de infraestrutura de olho na integração da América Latina. Vão transferir mais dinheiro para a Venezuela, que inclusive talvez use parte disso, sei lá, para a máquina de guerra deles. Agora não faz sentido. Tudo isso precisa ser revisto. O governo precisaria enxugar, sim, a máquina. E mais, você falou das leis orçamentárias. Tem uma emenda que o senador Randolph colocou e que depois agora o relator da Câmara fez ali uma alteração que vai possibilitar o governo descumprir o arcabouço fiscal. Eles vão precisar ali contingenciar menos recursos. Ou seja, é luxo para o Lula e, nesse caso, mais impostos para quem está tentando gerar emprego e as pessoas não vão conseguir se dar conta até que bata a sua porta. Ou o desemprego ou ainda a inflação de custos que vai ser gerada por isso. É isso, e é importante reforçar isso, tá? São empregos em risco e muito mais do que os empregos, o custo das coisas. Dei o exemplo aqui, né? O Gurgax lá, que é o ouvinte do jornal da Eucatur, disse: eu vou ter que aumentar o preço da passagem, porque vai subir o custo da minha folha salarial, eu vou ter que dar um jeito, né? Outras empresas vão demitir. Isso aqui não é sensacionalismo, não. Isso aqui é economia, é matemática. As coisas funcionam assim. E aí temos que pressionar a nossa bancada aqui do Paraná. O Grupo RIC fez um placar de como estão pensando os parlamentares. Dos 30 federais do Paraná, pelo menos até agora, 22 devem derrubar o veto do Lula, que é um número expressivo. Na prática, só os deputados de esquerda ali vão continuar com o veto. Dos 3 senadores, 2 prometem derrubar o veto. O Moro e o Arnes. Sérgio Moro está aqui, inclusive vão cobrar essa posição dele pública aqui sobre esse tema. E o senador Eurovício Guimarães fez uma fala lamentável, inclusive na tribuna do Senado, com dados equivocados, dizendo que isso não ajuda. Enfim, o senador Eurovício Guimarães, que é empresário, sabe bem o custo da mordida do Estado no bolso de quem produz, e parece ter esquecido tudo. É o inimigo do emprego hoje. O Eurovício Guimarães é o inimigo dos empregos hoje. É lamentável que ele tenha essa posição, e a gente vai continuar cobrando a bancada aqui para que tenha ali algum pensamento de proteção a quem mais